Fala pessoal, beleza? Estamos aqui de volta com mais um vídeo e dessa vez eu vou falar para vocês algo super da hora. Que o sistema de escrita japonês é super legal. E caso você não ache, caso você tenha dúvidas em relação ao porquê que eu acho tão bacana e porquê que é tão legal e organizado, fica ligado, porque depois da vinheta você vai saber o porquê. Então, segue vinheta! Então, vamos lá, pessoal. Estamos aqui de volta, né? E vamos ver o porquê que a escrita, né, japonesa é da hora, é legal. Eu mesmo sou muito fã da escrita japonesa, eu acho muito organizada e facilita bastante na hora de que você está lendo algum texto e tudo mais para poder saber o que cada coisinha é. Então, para começarmos, o que a gente vai fazer? Primeiro, tem que perguntar para vocês: você sabe diferenciar um texto japonês de um texto em chinês simplificado e um texto em chinês tradicional? Vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui nessa foto, os três, e você vai tentar descobrir qual desses três é japonês. Então, vamos lá. Muito bem, gente, se você escolheu essa imagem daqui, olha, que está destacada, parabéns, você sabe identificar uma frase em japonês. Porém, se você errou, não se preocupe, porque nesse vídeo aqui você vai poder sacar as diferenças, como é que a gente faz para escrever nessa língua maravilhosa que é a língua japonesa. Então, para começarmos, temos que entender que a língua japonesa, nesse sistema de escrita, não é feito só com um alfabeto, ou só com ideogramas, ou só com caracteres, não. Ele é repleto de, digamos assim, letrinhas, né, com suas funções. Então, como é que a gente pode explicar isso de uma maneira mais simples? Vamos separar eles em 4 grupinhos. O primeiro grupo é o hiragana, o segundo é o katakana, o terceiro é o romaji e o quarto é o kanji, ok? Então, o primeiro, o hiragana, ele é um sistema de sílabas, né, um silabário 100% japonês. Isso mesmo, é 100% japonês e que é utilizado para você escrever quase tudo. Você pode escrever quase tudo que você quiser em hiragana. Aí você faz, não, se eu posso escrever quase tudo que eu quiser em hiragana, por que que eu iria querer aprender outra maneira de escrita, né? Outro sistema de escrita? Eu posso escrever tudo com hiragana. Sim e não. Bom, antes de mais nada, ó, vocês podem ver aí na foto, esse é o hiragana, né? Que são caracteres, né? Símbolos que representam sílabas. Eles são bem simples, arredondados e, na minha opinião, bem bonitinhos. O hiragana, apesar de ser utilizado como uma transcrição fonética da língua japonesa, ou seja, você consegue escrever todos os sons da língua japonesa com o hiragana, temos um probleminha. Existem muitas palavras na língua japonesa que possuem o mesmo som, mas que têm significados diferentes. E para a gente poder resolver isso, a gente vai utilizar um desses sistemas de escrita que eu vou falar mais tarde, ok? Então, captem aí, você pode transcrever foneticamente quase tudo da língua japonesa, praticamente tudo, com exceção das palavras que têm origem estrangeira, em hiragana. Agora, se você já achou bacana e bem simples os traçados, bem bonitinhos do hiragana, vamos para o nosso segundo, que é o katakana. Esse katakana, como vocês podem ver na imagem a seguir, é mais simples ainda do que o hiragana na forma de escrita, porém, ele tem uma angulação mais reta, mais pontudo, mais quadrado, é um pouco mais pontudo, né? Mais pontudo do que o hiragana. Isso corresponde a um silabário com as mesmas sonoridades do hiragana. Aí você faz, Arthur, isso faz sentido? Por que que a gente tem o hiragana e o katakana? Olha, o hiragana não consegue escrever tudo? Sim, consegue, mas tem um probleminha. Palavras de origem estrangeira recentes, digo recentes porque algumas palavras que entraram há séculos atrás do estrangeiro já foram adaptadas para o hiragana. Palavras que vieram do estrangeiro, de 1700 para cá, né? De 1800 para cá, elas são utilizadas, né? São escritas com katakana.
Então, por exemplo, vamos ver uma coisa, um estrangeirismo moderno do Japão. A videogame em japonês é game. Game vem de game. Então não faz sentido eu utilizar um hiragana, que é uma forma de escrita 100% japonesa. Então, para eu mostrar que essa palavra é de origem estrangeira, eu escrevo com o katakana. Mas o katakana não serve só para isso não, gente. Ele também tem uma função de destaque. Então, se eu estou escrevendo em hiragana, né, só em hiragana, temos que lembrar que não existe maiúscula e minúscula, nem em hiragana nem em katakana. Então, para eu poder destacar, né, dar um caps lock assim, o que eu posso fazer? Posso fazer aquela palavra, aquela sentença, né, aquela parte que eu quero enfatizar com o katakana. Então, o katakana serve para palavras de origem estrangeira, assim como quando eu quero dar um destaque, quando eu quero dar um caps lock naquela frase. Então, nós vimos já 2 deles, né? Faltam mais 2. Mas, antes de irmos para o mais difícil, né, que todo mundo tem medo, que é o kanji, nós vamos para o nosso terceiro, que é o romaji. E se eu dissesse para você que você já domina perfeitamente um dos sistemas de escritas da língua japonesa? Você faz, como é, Arthur? Eu já consigo dominar um dos sistemas de escrita da língua japonesa? Sim, você consegue escrever romaji. Romaji vem de Roma, que é Roma, e é simplesmente o alfabeto romano, que é o que nós usamos no Ocidente, é o que nós usamos no Brasil, nos Estados Unidos, na América Latina, em Portugal, Espanha, França, etc. Que é A, B, C, D, E, o alfabeto. Então, você já domina um. Aí você faz, Arthur, eles usam o nosso alfabeto? Bom, dê uma olhada nas marcas que você usa, ou que você sabe que vem do Japão. Você acha que faria um sucesso se não estivessem no romaji? Você acha que as pessoas saberiam reconhecer uma marca? Por exemplo, a Sony. A Sony, ela escreve o nome dela em algum caractere, em algum silabário? Não, Sony está escrito em romaji. Você vai ver outra marca, por exemplo, a Sempre Toshiba, a Toyota, estão sempre em romaji. E eles utilizam muito o romaji para dar um destaque maior do que o katakana. Eles querem que todo mundo veja, todo mundo entenda. Ali, ó, pá, na sua cara. Vai estar em romaji. Não só isso, mas também é muito comum no mundo publicitário e de forma também para chamar a atenção. Você vai comprar uma coisa também, uma Fanta, por exemplo, ela vai estar nos dois, vai estar no Japão em romaji e em hiragana, porque é uma forma de expor a marca de uma forma mais generalizada. Você vai encontrar isso também em alguns títulos de anime, por exemplo. Então, é super da hora, você já sabe um desses sistemas de escrita. E o nosso quarto sistema de escrita japonês é o kanji, que na verdade não é japonês, é chinês. Você faz, peraí. É chinês? Sim, é chinês. É, na verdade, o primeiro sistema de escrita que foi introduzido no Japão, que veio da China. O kanji, né, que são ideogramas, né, cada kanji, cada símbolozinho desse bonitinho, que muita gente faz tatuagem, inclusive, com eles, muitas vezes até sem saber o que está descrito, né? O kanji, ele representa uma ideia e tem duas ou mais formas de pronunciar aquilo, né? Tem a pronúncia dele, digamos assim, de origem japonesa e tem a pronúncia dele de origem chinesa. Fora outros idiomas que utilizam kanji, mas no caso do japonês a gente vai focar nisso. Aí o que acontece? Ele é utilizado para sobrenomes, nomes próprios. Você, por exemplo, você vai escrever Nihon, né, que é Japão. Você pode escrever em hiragana, mas a maioria das pessoas, mesmo aqueles que não são acostumados com o kanji, né, sabem o kanji de Nihon, né, que são esses dois aqui. Mas o problema é que eles são inumeráveis. Isso mesmo, inumeráveis. Tanto é que nem todo japonês sabe escrever todo o kanji. Na verdade, eu acho que nenhum japonês sabe escrever todos os kanjis. Inclusive, para pôr ordem na casa, o Japão, né, organizou uma lista de kanjis padrão, né, para você aprender, que está em torno de 1900 e alguma coisa, que eles vão aprendendo cada ano escolar alguma coisa, até que quando terminam o ensino médio, eles sabem cerca de 1900 kanjis em teoria, né, para poder ler.
Em teoria mesmo, porque hoje em dia a maioria dos japoneses não sabem como escrever esses kanjis, pelo menos os mais difíceis. Eles lembram mais dos mais simples que são utilizados na escola. E que inclusive é o que a maioria dos estrangeiros aprendem, que são os mais simples, os do dia a dia. Porém, eles conseguem reconhecer lendo, né, assim, em sinais e tal, em livros, eles. Porém, mesmo para o japonês, o kanji é difícil. Então não fique desesperado achando que nunca vai aprender japonês. Tanto é que quando um kanji é difícil, você está lendo um livro, um mangá, alguma coisa, ele vai ter o furigana em cima, que é uma transcrição, né, de como é que se lê ele em hiragana. Então, não fique tranquilo. Uma dica que eu dou é você aprender de pouquinho em pouquinho, sem querer, tipo, ficar no mar de kanji, que, primeiro, a maioria dos japoneses não sabem todos os kanjis. Segundo, os japoneses demoram a vida escolar toda para aprender. Terceiro, no final das contas, muitos deles não são utilizados no dia a dia. São poucos que são utilizados. E quarto, na dúvida, você pode escrever em hiragana. O máximo que pode acontecer é um japonês ou a japonesa ter um tempinho para ver o contexto da frase, caso seja uma palavra que tem o mesmo significado, que tem a mesma pronúncia, mas com significados diferentes. Inclusive, o kanji é muito útil por causa disso. Lembra que eu falei no hiragana que o problema de escrever um texto só em hiragana é porque existem muitas palavras com sentidos diferentes, mas com a mesma pronúncia? Nesse caso, você tem que usar o kanji para diferenciar. Que aí a pessoa vai saber se você está falando de A ou de B. Simples assim. Aí, numa frase, é muito comum você ver uma frase com todos eles ao mesmo tempo. Você utiliza todos eles ao mesmo tempo. Mas não se assustem, porque fica bem organizadinho e bem bonitinho. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo. A frase que eu vou dizer para vocês é Watashi wa bideo mita. Eu vi um vídeo. Watashi wa bideo mita. Nesta frase, watashi está em kanji. Mita, né? A primeira parte desse, que é o verbo ver no passado, está em kanji. Porém, bideo, que é vídeo, né, em japonês, que é uma palavra de origem estrangeira, está em katakana. Todos os outros elementos da frase estão escritos em hiragana. Então, fiquem tranquilos, não se estressem. É uma forma bem legal, bem bacana de você colocar na frase, colocar na palavra. A questão principal que você tem que ter em mente é, primeiramente, aprender o hiragana, que é o que vai salvar a sua vida muitas vezes no Japão. Um deles, né, um desses quatro, você já sabe que é o dromade. Aí você vai pegando com o tempo o katakana, que não é muito difícil, os traçados são bem simples e correspondem às mesmas fonéticas do hiragana. E o kanji você vai pegando de pouquinho em pouquinho com o seu tempo e vai aprendendo. O bom do kanji é que ele está tão presente na cultura japonesa que muitas vezes você vai aprender novos kanjis sem se dar conta disso. Como, por exemplo, o kanji eki, que é estação, né? Estação de trem, estação de metrô tem eki. E eu aprendi esse eki justamente de tanto ver. Tava lá, sei lá, Toyonaka Eki. Olha, estação Toyonaka. Senri Eki. Estação de Senri. Umeda Eki. Tá lá, estação de Umeda. Eu aprendi assim no dia a dia vendo. E muitas vezes, para quem assiste anime, para quem lê mangá, mesmo traduzido, vai ter muita imagem, vai ter muitas cenas que vão ter kanjis que você vai terminar pegando também. Sem falar que alguns kanjis são pictográficos, ou seja, eles aparentam o que representam. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Essa questão da escrita japonesa, para mim, é algo super legal. Eu gosto muito da escrita japonesa. É muito organizada. Muitas pessoas ficam com medo, com receio no começo de aprender, mas não é algo difícil. Possa ser que seja volumoso, mas é uma questão organizada e bem estruturada que facilita no final você a compreender o idioma. Eu mesmo fugia de kanji no começo muito, até que hoje em dia eu já acho esquisito escrever uma frase inteira sem kanji, porque para mim é uma forma não só de salvar espaço, como também de organizar a frase e deixá-la mais interessante, mais legível. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal caso você tenha caído aqui de paraquedas, me seguir lá no Instagram que temos vídeos diários, postagens diárias, TBTs, enquetes, temos também quiz e tudo mais. É só acessar @japonesquartu tudo junto que você vai lá me seguir no Instagram. E não se esqueça também que você pode baixar gratuitamente o meu mais novo e-book, Japonês
para iniciantes suas primeiras frases no idioma? É muito simples. Basta acessar japonescomarthur.com/ebook. Você pode baixar gratuitamente esse meu mais novo e-book. Então, espero que tenham gostado. Até a próxima!